Na verdade, na época mesmo que eu vim conhecer a Rádio Novo Tempo, eu estava passando por uma situação muito difícil, principalmente com meu marido. Era uma situação que eu estava sem rumo, sem saber o que fazer. E nesse tempo que eu estava passando essa luta, e não era só luta de casamento não, era eu mesma. Eu estava muito incerta de onde ficar verdadeiramente, porque eu não tinha umas respostas reais para aquilo que eu tinha desde criança. E nessa época que eu conheci a Rádio Novo Tempo, foi uma fase muito difícil da minha vida. Foi a fase que eu mais... Dentro do meu casamento, a situação do que aconteceu foi a da minha mãe, foi a mais difícil, foi da minha mãe. Foi em 2000. A minha mãe teve um AVC e eu fiquei muito desorientada, não sabia o que fazer. Então a primeira coisa que eu fiz no dia que ela deu o AVC foi pedir ao Senhor uma resposta. E a primeira palavra que Ele me deu foi aquela que Ele disse que não era para me temer, que Ele estava no controle, né, do que estava acontecendo. Eu creio que é muito de Deus, sabe, as coisas, porque Deus prepara tudo, né? Hoje eu vejo isso, na época a gente não vê isso. Mas eu lembro que meu pai, ele tinha um radinho pequenininho, e eu não tinha celular, eu não tinha nada disso na época. Então o que eu podia fazer era levar o radinho para ouvir louvores. E realmente eu comecei a procurar em várias estações, mas quando eu encontrei o Arautos, que começou a cantar umas músicas que eu até lembro até hoje, aquilo tocou muito no meu coração. Então era como se fosse algo para me consolar, para dizer, olha, tudo que você está passando, daqui a pouco vai acabar tudo isso. Mas na hora mesmo que a gente está ouvindo, a gente não entende muito, né? Mas era a forma que eu tinha para sentir meu coração preenchido. Era quando eu sentia dentro do meu coração a existência, né? A presença do Senhor na minha vida. Foi aí que eu comecei a ouvir. E cada vez mais eu queria ouvir, cada vez mais eu queria ouvir. E as pregações era muito maravilhosa. Era o Bulhão, né? Bulhão que pregava. E eu ouvia aquilo, eu ficava, nossa, apaixonada. E cada dia mais, né? Porque eu ficava a noite inteira com a minha mãe. Durante o dia eu ia para casa. Mas aonde eu ia, estava o radinho comigo. Porque era como se eu sentisse que aquele radinho era onde eu podia sentir a fortaleza em mim, né? A segurança. É isso que eu sentia. Era onde toda a minha tristeza era arrancada. Eu sentia essa necessidade. Era como se ela fosse um remédio, sabe? Ela entrava dentro de mim para fazer algo diferente. E eu sempre estava com o radinho ligado, entendeu? Então eu sentia. E eu falo mesmo, se não fosse a rádio para mim nessa época, eu não sei o que teria acontecido. Porque eu não teria outra força para chegar até mim, né? Para me deixar ali toda a noite e consolar mesmo meu coração. Era de eu chorar, de eu me entristecer, mas era um choro que eu suportava, porque era um choro que eu sabia que eu estava sendo protegida, que eu estava sendo guardada. A Silvana ontem tinha Cristo, sempre tive, eu nasci num lar que minha família toda era de uma denominação e que sempre falou de Jesus Cristo, mas eu não tinha um conhecimento da palavra como eu tenho hoje através da rádio da Rede Novo Tempo. Então eu hoje sou outra Silvana, porque eu sou segura, sabe? Esse não temas que tem na palavra de Deus, 365 dias, está no meu coração. E a rádio para mim, eu não vivo sem ela não, sério. Porque eu falo a rádio que é para nossa, você está idolatrando a rádio, não é idolatrar a rádio. Só que a rádio, ela tem tudo que o Senhor quer para nossas vidas. Ela só fala de Jesus, tudo nela é Jesus, tudo. Né? No alimento, tudo que fala na rádio ou na TV é sobre Jesus. E é o que esse mundo está precisando, o que a gente está precisando. E o que eu puder fazer, o que eu puder mostrar dessa parte da rádio, da TV, eu vou fazer. Eu não vou me cansar e eu não vou deixar de falar, eu vou falar sempre. Porque eu amo. Eu sou muito grata a Deus por ter colocado a Novo Tempo, a rádio e a TV Novo Tempo na minha vida, na vida da minha família, porque através da Rádio Novo Tempo e da TV, toda a minha família tem vivenciado e tem feito coisas diferentes. E isso tem me dado muito prazer e muita alegria. Alegria do Senhor mesmo. Essa é a alegria que eu tenho e quero que todos tenham essa alegria e que conheçam essa alegria. E essa alegria, ela existe. Ela é real. Basta você abrir seu coração. E basta ligar a tua rádio no Novo Tempo. E tua TV, só isso.
É isso que eu quero agradecer. Sou muito grata a Deus por isso. Muito obrigada.